So sorry. Let's go. Então, vamos lá, né? Falar sobre o Present Continuous Tense também é falar sobre o outro nome que ele é conhecido, é o Present Progressive Tense, né? É o presente progressivo ou contínuo. A gente vai começar pela timeline, para explicar como é que funciona a ação do tempo do Present Continuous Tense. Bom, a gente tem a representação em cima da linha do tempo com uma bolinha fechada, que significa que a ação é completa. Se for uma bolinha aberta e não pintada, significa que a ação ela é incompleta. Ou se for esse negocinho aqui que parece os batimentos cardíacos, significa período, certo? Essa é a representação de um período. Ou seja, qualquer ação que seja representada desta maneira, significa que ela vai durar um certo período de tempo. Ela não vai só acontecer e finalizar, ela vai acontecer, vai estar acontecendo durante um período, depois ela finaliza, ok? Então, essa é a representação de uma ação no present contínuo, certo? Uma ação no presente que ela tem continuidade ou ela está em progressão. Pode ser no exato momento da fala, pode ser em torno do momento da fala, né? E pode ter até sido não no momento da fala, mas ela continuar, né, em progressão. Tipo, hoje estou dando aula. Já comecei a dar aula um tempo, ainda vou continuar dando aula e o dia ele é longo, né? Então, pode não ser no mesmo momento da fala que a ação começou, mas ela está em progressão no agora, tá bom? Vamos para a definition. Also known as the present progressive tense, the present continuous tense is used for actions happening now, or for an action that is unfinished. This tense is also used when the action is temporary. Ok? Então, vamos lá. O que é que isso daí tudo quer dizer? Ele está falando que também é conhecido por presente progressivo, né? Esse tempo do present continuous, que é outra forma de chamar essa palavra progressiva. Está falando que ele é utilizado para ações que estão acontecendo agora, no momento, e ele fala sobre ações que não estão ainda finalizadas, né? Unfinished. Aí ele fala que esse tempo também é utilizado para ações temporárias, ok? Então, essa é a definição do present continuous tense, or present progressive, ok? Vamos dar continuidade. Isso aqui é só o começo, como funciona a ação. Agora nós vamos para a structure, para a estrutura do present continuous tense. The present continuous tense is formed by combining the present tense of to be, am, is and are. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Que o present continuous ele é formado combinando aí o tempo presente do verbo to be, que são as formas am, is ou are, that is, am, is ou are, que é a flexão de tempo do verbo to be no presente. Isso a gente viu no conteúdo passado, que o verbo to be, ele se flexiona de 3 maneiras no presente simples. Am, is, and are. Ok? With the verbs present participle. Opa, olha só que legal também. Nós temos uma outra nomenclatura para o gerúndio, que significa particípio presente, né? A gente vai trabalhar com algumas regrinhas no inglês durante a nossa jornada, e a gente vai trabalhar tanto com o particípio presente como com o particípio passado. Para esse conteúdo, a gente trabalha com o particípio presente, que pode ser chamado de gerúndio, ok? Então, o particípio presente é a mesma coisa que o gerúndio, ok? Fique atento a essas nomenclaturas, é importante. O professor vai colocar lá na segunda questão, no item B, exatamente utilizando essa outra nomenclatura do particípio presente, para saber se você está atento. Na próxima prova já vai estar lá, segunda questão, item B. Lembrem disso, eu vou estar colocando na prova de vocês. Ok? Então, vamos lá para a estrutura, que vai ter um personal pronoun, a gente separa aí o I, o he, she and it, que é a terceira pessoa, we, you, they, que é o plural, para a gente poder diferenciar as flexões do verbo to be no presente, que são essas aqui. Para I, exclusivamente é o am, para he, she, it, vai ser o is, we, you, they, vai ser o are. Daí vem o nosso present participle, or gerund, né? O gerúndio ou particípio presente, que vai ser formado, por um verbo acrescentado do ing, esse sufixo ing, ele vai ser acrescido ao verbo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai já ver as regrinhas de aplicação desse
sufixo ao verbo, já já. E os complementos podem aparecer aí, tipo epítetos que demonstram, né, o tempo que está acontecendo a ação, como today, in this morning, now, right now, at the moment. Todos eles vão significar que é o agora, né, o nosso presente, tá bom? Então vamos ver aqui as regrinhas do gerúndio ou de formação do present participle. Então vamos lá. A regra geral, basta você pegar o verbo e acrescentar a ele o sufixo ing. São comuns, utilizados como verbos como talk, né? Que é falar ou conversar. E quando acrescenta o ing, significa que a gente vai também acrescentar aquele sufixo que em português, ao traduzir, tem um NDO no final, né? Falando, conversando, walk, andar. Walking, andando, caminhando, né? É muito importante também saber que essas palavras que tem o L seguido de K, esse L seguido de K, ele vai ter um som meio fechado para dentro, que não vai, você não vai falar com tanta clareza essa palavra, esse LK, né? Ó, talk, walk, e não é talk, nem walk, né? Por isso que eu achei muita graça quando trouxeram a versão daquela série de zumbis, né, para a Bandeirantes, e aí na hora que tinha lá a propaganda vinha assim, The Walking Dead. Não existe isso, pessoal, é walking, walking. Esse som que é formado pelo LK, ele é para dentro, ó, walking, talking, ok? Então é muito importante também saber como é que funciona, né, a oralidade da palavra, tá bom? Então temos aqui a segunda regrinha, quando o verbo ele termina já em E. Ó, eu tenho um verbo que termina com um E, o que eu vou ter que fazer com ele? Eu vou ter que tirar o E e no lugar dele acrescentar o ing, certo? Mas é importante saber, nós temos um verbo que termina com E, ele vai ser a exceção, que é o verbo to be. Né? O verbo to be eu não posso tirar esse E, porque senão ele vai transformar a raiz dele e vai ter um novo sentido. Imagina aí, você tira o E e acrescenta o ing do verbo to be. Ele vai ficar Bing. Aí você já conhece aí o Bing por uma plataforma de pesquisa, né, na internet, né? Inclusive ele vem muito com vírus, então tem que ter muito cuidado com o Bing, né? Então ele não existe. Então o verbo to be ele permanece com o E dele, certo? Ele vai ser acrescido à regra geral. Quando não cabe em nenhuma regra, você sempre aplica a regra geral. E o verbo to be é uma exceção a essa regrinha de um E, certo? Tirando o verbo to be, qualquer outro verbo que tenha um E, você vai tirar esse E e acrescentar o ing. Por exemplo, o verbo make, né, que é o verbo fazer ou fabricar. Você tira o E e acrescenta o ing, fica making. O verbo come, vir, coming, e assim por diante, ok? A terceira regrinha fala para verbos que terminam com dois S. Olha só, o que vai acontecer? Nesse caso, para fazer a regra do gerúndio, esses verbos eles se tornam inflexíveis, porque pelo mesmo motivo lá do verbo to be, só que agora, olha só, se eu tenho o verbo see, que é o ver, né? Vamos ver aqui. Se eu tenho o verbo see, que é o ver, eu tirasse esses dois E daqui, ia sobrar o quê? Sing. O verbo see é ver, se eu tirei os dois E e pronunciei sing, virou cantar, como assim? O meu verbo era ver, virou cantar, do nada, né? Então, verbos que têm dois S, você não pode tirar nenhum deles, você vai permanecer com eles, eles vão se tornar inflexíveis, você apenas acrescenta a regra geral, ou seja, o ing ao verbo. É o exemplo de see, sight, see, agree, certo? Todos esses verbos que terminam com dois E, basta acrescentar o ing. Quando o verbo termina em IE, nós temos dois verbos principais que terminam com IE, certo? Nesse caso, você iria tirar um E, não é assim? Você iria tirar um E e ia ficar dois I's. Então, não pode. A solução é tirar o I e o E e você substituir por uma letra do alfabeto que tenha o mesmo som, para que não perca a ideia ao pronunciá-lo. Ó, esse IE, nos verbos, seria o lie e die. Qual letra do alfabeto tem esse som de I? É o próprio Y. Olha só, então eu vou trocar o IE por Y para ter o mesmo som. E depois do Y eu coloco a regra geral, que é o ING. Por isso, lie,
vai se tornar lying com Y, e die, morrer, vai se tornar dying com Y e ING. Temos o verbo tie, né, que é engravatar. Aí você vai fazer o tying, ok? Então, esses verbos tem que ter muito cuidado, porque você vai tirar o I e o E. São duas letrinhas que você vai substituir pelo Y, tá bom? E a próxima regrinha, uma das mais importantes, é quando o teu verbo ele terminar em CVC. Você tem que olhar de trás para frente. Se ele terminar em consoante, vogal, e antes vier uma consoante, e esse CVC, essa terminação, foi estressada, for a mais forte, for a sílaba tônica do teu verbo, então ele vai caber nessa regra e você vai aplicar o quê? A duplicação dessa última consoante mais a regra geral. Ou seja, quando o verbo terminar em stressed CVC, ou seja, terminar em consoante, vogal, consoante, e for sílaba tônica, só se for sílaba tônica, você vai pegar o verbo e vai acrescentar a última consoante, você vai duplicar a última consoante mais o ING. Por exemplo, o verbo stop, vejam, stop, ele é sílaba tônica, stop, ele está subindo. Então, na hora que eu estou pronunciando, ele está subindo. Por isso, ele será um CVC. Vejam o caso de um outro verbo, por exemplo, se fosse aqui o verbo, vou escrever aqui, ó, listen, né? Listen to me. Se fosse o verbo listen, vejam só, quando eu pronuncio o verbo listen, qual é a sílaba mais forte? É esse final, que é o CVC, que é consoante, vogal, consoante, ó. Consoante o N, vogal o E, consoante o T. Ele é a mais forte do meu verbo, na hora que eu estou pronunciando. Tá aqui, ó, a separação, é aqui, ó. Certo? Vou pronunciar de novo. Listen, listen. Ele caiu, né? A partir do momento que ele não é estressado, que ele não é a sílaba mais forte, ele não pode ser considerado um CVC. Então, ele não entra nessa regrinha. E o que é que eu vou fazer, então, com esse verbo? Quando não cabe na regra, a gente usa a regra geral. Então, você acrescenta apenas o ING ao verbo listen, que ele estará no gerúndio. Ok? Entendido? Temos outros verbos como cut. Ah, muito importante, verbo como cut. Ele é um verbo monossílabo. Pessoal, se ele é monossílabo, como cut, get, sit, se ele é monossílabo, ele não tem outra sílaba para comparar, para saber qual é a sílaba mais forte. Então, se ele é monossílabo, não tem o que fazer. Ele sempre vai ser um CVC, certo? Também é importante saber que em verbos que terminam com W ou Y, nunca serão considerados CVC. Se o verbo terminar em W ou Y, nunca será considerado CVC. Por quê? O W e o Y, no final de verbos, eles têm som de vogal. Por eles terem som de vogal ao pronunciar, não serão considerados consoantes, certo? W e Y. Vou até colocar bem aqui, ó. O W e o Y. No final de verbos, eles não são considerados consoantes. Se fosse no começo, seria considerado consoante. Se fosse no meio, também seria considerado consoante. Mas no final, eles são desconsiderados como consoantes. Eles são considerados vogais, pelo som que eles fazem. Por exemplo, the verb show, né? Aí temos o verbo show, swallow, todos eles terminam com W. O verbo play termina com Y, não pode ser considerado, né, aí um CVC, exatamente porque o W e o Y no final de verbo ele tem som de vogal, tá ok? Então, terminou em W e Y, não pense duas vezes, pode tacar apenas a regra geral, que você não vai se arrepender e vai dar certo, ok? É o ING. Temos aí também um verbo aí que ele é muito controverso a partir das duas gramáticas, a britânica e a americana, que é o verbo travel, que apresentam-se de duas maneiras, né, para a gente, com um L e com dois L's. Se a gente fosse na regrinha do CVC, ó, travel, voo, ele não seria considerado CVC nunca, porque ele não é sílaba tônica, ó, travel, não seria considerado CVC nunca. Mas a discordância entre as gramáticas, e uma delas quer prevalecer a questão do enrolado da língua, traveling, né? Então, para isso, para fazer esse som, eles acreditam que é obrigatório ter os dois L's. Então, a gente vai ter a representação desse verbo de duas maneiras, com um L ou com dois L's, ok? Vamos continuar.
Let's go ahead. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, ok? Vamos continuar sobre o Present Continuous Tense. A forma afirmativa, vamos para as regrinhas. A forma afirmativa de toda a gramática sempre começa com o sujeito, né, seguido de um verbo. Quando tem auxiliar, a gente usa um auxiliar. O auxiliar da regra aqui vai ser o verbo to be. Então, nessas formas am, is ou are. Seguido de um verbo principal, que é o main verb, que vai estar agora no gerúndio, certo? Ou qual aquela outra nomenclatura que o professor falou que vai estar na segunda questão no item B? Present participle, particípio presente do verbo principal, mais o complemento. Então, vamos lá. Esmiuçando essa regra, eu tenho I, he, she, ou it, we, you, they, né? Aqui são os pronomes pessoais sujeitos comuns, né? Pode ser também um nome de pessoa comum. Seguido do verbo auxiliar da regra, que será o verbo to be no presente, que é am, is ou are, nessa forma, mais o verbo principal que estaria no gerúndio. Temos aqui alguns exemplos de verbos no gerúndio: walking, talking, crying, stopping, dying. Né? Temos aqui alguns exemplos de regras também de aplicação do gerúndio. E aqui algum tipo de complemento que a gente já falou sobre ele, certo? Se eu dissesse assim, she is crying. O que significa essa frase? Que ela está chorando. Lembram do NDO? Então, na hora de traduzir verbos no gerúndio, ele vai ter esse NDO em português, certo? Então, she is crying, ela está chorando, tá bom? Então, a ação está acontecendo, ok? Então, essa aqui é a forma afirmativa do Present Continuous Tense. Let's go ahead. Agora, a forma negativa, vejam só. Por ter a presença do verbo to be na regra como verbo auxiliar, significa que você não vai necessitar de nenhum outro auxiliar. Todas as regrinhas serão feitas a partir do próprio verbo to be, certo? O verbo to be está aí como verbo auxiliar. Está aqui, ó, am, is ou are. Então, todas as regrinhas não vão necessitar acrescentar nenhum tipo de verbo auxiliar. Você vai utilizar o próprio verbo to be para trabalhar. Já que ele está aqui como auxiliar, basta colocar quem? O not, para formar a negação. O not, quando ele aparece aqui, ele não está negando o verbo principal, não, viu? O not, quando ele aparece, ele sempre nega quem vem antes dele. Então, ele está negando quem? O verbo auxiliar, que é o verbo to be, certo? É importante também a gente destacar, o que já foi falado também na outra aula, né, sobre o Present Simple Tense, que a gente não pode abreviar o am com not, ele não é formal, tá bom? Então, a única abreviação que não é aceita formalmente é o am com not. A gente pode abreviar o is com not, está aqui embaixo, ó, is mais not é isn't, e o are mais not, a gente pode abreviar também are mais not como aren't, ok? Então, depois que eu utilizar o meu auxiliar e a negação, a partícula not, tornei a minha frase negativa. E o meu verbo, acontece alguma outra transformação? Ele sempre, em todas as formas, afirmativa, negativa e interrogativa, o verbo principal deve estar no gerúndio ou particípio presente. Ele deve permanecer dessa forma para indicar que a ação ela é contínua ou ela está em progressão. Tá bom? Então, é muito importante saber disso. O verbo, nessas regrinhas do Present Continuous Tense, em todas as formas, estará no gerúndio ou particípio presente, indicando que a ação ela é contínua ou ela está em progressão. Tá bom? Então, adequando a regrinha da negação, a gente vai utilizar aqui o sujeito, o verbo auxiliar am, is ou are, seguido da partícula not, para negar o verbo auxiliar, seguido do verbo no gerúndio. Olha, vejam só, os mesmos verbos, walking, taking, crying, stopping, dying. Ok? Então, a gente tem aqui os verbos, né, acrescentado do ing, para mostrar que ele está com ação contínua. Agora, por último, a forma interrogativa do Present Continuous Tense. Vamos lá. Como eu havia falado, o verbo to be, ele mesmo fará qualquer outra regra, qualquer outra forma, sem o auxílio de um outro auxiliar. Vejam só, quando eu tenho a presença do verbo to be,
Na hora de fazer uma frase interrogativa, a gente sabe que a gente precisa iniciar a frase sempre com um verbo. Qual será esse verbo? Será o verbo auxiliar, que é o verbo to be. Veja, houve uma troca de lugar entre sujeito e verbo to be, certo? O verbo auxiliar mudou de lugar com o sujeito, agora na regra. Então, eu começo com am, is ou are, depende de quem? Depende do meu sujeito. Se o meu sujeito aqui for o I, eu vou começar com am. Se o meu sujeito aqui for he, she ou it, eu vou começar a frase com is. Se o meu sujeito aqui for we, you ou they, eu vou começar a minha frase com are. Seguido de quem? O verbo que estará também no gerúndio. Independente se for a forma afirmativa, negativa ou interrogativa, o verbo estará no gerúndio ou particípio presente. Tá bom? Então, aqui está o nosso verbinho que vai estar no gerúndio. Não pode esquecer de quem? Do pequeno pontinho de interrogação. Esqueceu o pontinho de interrogação, a frase está errada 4 vezes. Então, não pode esquecer o pontinho de interrogação para indicar que é uma pergunta, tá bom? Eu já expliquei na outra live o porquê, quando a gente esquece o pontinho de interrogação, que a frase se torna errada. Continuando, né? Então, a gente traz aqui o verbo to be para frente da frase, am, is ou are, depende de quem do sujeito. Se o sujeito for I, como eu havia falado, eu começo a frase com am. Se o sujeito for he, she ou it, eu começo com is. Né? Se o sujeito for we, you ou they, eu começo com are. Seguido do meu verbo no gerúndio, seguido do meu complemento, se tiver, mais o pontinho de interrogação. Certo? Bem simples, né, pessoal? Esse conteúdo dele é bem mais tranquilo. Basta vocês aprenderem um pouquinho, treinar. Uma das sugestões que eu falo no começo desse conteúdo é sempre que você pegue aqui uma lista de verbos aleatoriamente, certo? E transforma estes verbos para o gerúndio. Tente aplicar as regrinhas. Quando ele tem só um E, quando ele tem 2 E, né? Quando ele é um CVC. Você precisa treinar a sua visão para transformar o verbo, né, para o gerúndio. Quando você aprender isso daqui, o resto é fichinho, olha só. É só você saber flexionar o verbo to be com am, is ou are e saber a posição, né, e utilizar as formas adequadamente, né, a afirmativa, negativa e interrogativa. Ok? Bem fácil mesmo esse conteúdo. That's all for today, folks. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, Present Continuous Tense.